Muito bom dia, quinta-feira, 2 de junho, vamos iniciando então mais um TV Mar News, trazendo as principais informações do dia, claro, para que você amanheça sempre muito bem informado. Nesse momento, 24 graus aqui na capital alagoana e a gente vai mostrando para vocês como é que está o tempo por aqui. Olha só, imagens ao vivo já. Afinal de contas, Chico Nogueira e Fernando Palmeira já estão pelas ruas da nossa capital e mostram como é que está o tempo nesse momento. E a gente vê aí, né, tem nebulosidade, cai aqui na região baixa uma chuva fininha e a gente deve ficar com um tempo assim, viu? Com essa instabilidade, vai e volta a chuva, mas não volta a chover tão forte como a gente tem visto nos últimos dias, tá, gente? Ainda bem, daqui para frente, muito provavelmente, o tempo vai melhorar, apesar da gente ainda estar em situação de alerta, mas com alerta reduzido, um alerta mais ameno, com potencial de perigo, tá bom? E daqui a pouco, Fernando Palmeira aí pelas ruas da capital traz esses detalhes pra gente a respeito desse alerta que foi feito pelo INMET, tá bom? Instituto Nacional de Meteorologia. Enquanto isso, a gente vai sempre passando informações para vocês, dizendo que se vocês estão precisando sair de casa e não querem perder o TV Mar News, fica fácil, gente. Não tem desculpa para não acompanhar o nosso programa. Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e vocês terão toda a nossa programação bem aqui na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, o endereço vocês já conhecem. Acessa com a gente www.gazetaweb.com. Isso mesmo, você vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo, além também de se manter muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. A TV Mar Claro também está presente nas redes sociais. Você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook e acompanhar também o nosso canal do YouTube, tá? E aí lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas, reportagens especiais também. E a gente, é claro, sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família com cobertura odontológica. E olha, gente, é aquele plano de saúde que entende a necessidade de te tratar como um paciente único. Afinal de contas, o Apvida entende que cada pessoa é única. Então, se você ainda não tem plano de saúde, faz a Apvida Saúde para valer. E a gente, claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos conferindo, então, o tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, Gazeta de Alagoas, acessando gazetadealagoas.com.br e a gente confere aqui os principais destaques. Olha, chuvas, governo Bolsonaro libera mais de 10 milhões para municípios. Caos na emergência, HGE funciona sem projeto de segurança aprovado pelo Corpo de Bombeiros. E olha, milho mais caro, mão do produto é vendida em Maceió com reajuste de 25% este ano em relação a 2021, né? Tá tudo mais caro e o consumidor tem sentido isso muito bem no bolso, né? O governo quer usar recursos do Detran para fazer presídio. E conselheiro do Tribunal de Contas aqui de Alagoas pede à Procuradoria-Geral que a PGR, né, ação penal contra a colega. Festejos juninos têm apoio de 80% da população, diz Fecomércio. E acusado de matar advogado no lugar de juiz pega 24 anos de prisão. A gente tem destaques também aqui a respeito do esporte. CRB e CSA empatam sem gols em clássico morno no Rei Pelé. E não é isso que a gente espera. A gente quer emoção, né, gente? Como um clássico pode ser uma partida morna? Viderlan Araújo, no decorrer da nossa programação, vem trazendo todos os destaques a respeito disso. Foi o que aconteceu para que esse jogo fosse um joguinho tão morno assim, né? Alagoas é estado do Nordeste com menor número de casos de Covid. Imposto de renda, a Receita recebe 18.350 declarações e mais do que o previsto aqui em Alagoas, né? Se você aí, assim como eu, também fez de última hora, ainda bem que deu tempo, a gente faz parte então aí desse número, 18.350 declarações a mais do que o previsto, né? Esses são então os principais destaques aqui da Gazeta de Alagoas, você pode se aprofundar deles, então acessando gazetadealagoas.com.br. Porque agora a gente vem ao vivo aqui na nossa programação com Fernando Palmeira e Chico Nogueira a respeito desse alerta, né, que a gente ainda está vigente aqui no nosso estado de chuva. Fernando, bom dia para você. Um abraço, Paulane, bom dia para todos, bom dia para a nossa equipe, produção, a área de engenharia, os técnicos, aos amigos que nos assistem, aos nossos visitantes também um abraço. Pois é, o sol está querendo voltar a brilhar em Maceió
mas as nuvens carregadas estão pairando sobre a nossa capital e todo o litoral norte e sul do nosso estado. E a previsão é de mais chuvas no decorrer do período, como você já assinalou por aí, Porlane. Nós vamos aqui fazer em nome do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, que avisa as chuvas intensas em 36 municípios alagoanos, que já tem mais de 18 mil desolados, desabrigados aqui em nosso estado. Muita gente desalojada, precisando de ajuda, que está chegando do governo federal e já vem esse pessoal sofrendo em decorrência das chuvas da semana passada. O aviso fica aí em vigor até amanhã desta quinta-feira, no caso hoje, segundo o IMET, o estado pode ter entre 20 e 30 milímetros ou mais de chuvas. E aqui a ajuda do governo federal, e principalmente da grande Maceió, da área metropolitana de nossa capital, também municípios do litoral sul, como temos aí Coqueiro Seco, Coruripe, Feliz Deserto, Flecheiras e outras áreas de nosso estado. Essa ajuda imprescindível do governo federal, que já autorizou desde ontem, dia 1º, um repasse de mais de 3 milhões e 300 mil reais para 2 cidades afetadas pelas fortes chuvas aqui em nosso estado. E teremos aí mais de 3 milhões para outras cidades, principalmente do Baixo São Francisco, como Penedo, 212 milhões de reais. Teremos para Roteiro, um investimento do governo federal que vem sendo usado na compra de cestas básicas, colchões, kits de limpeza para a população afetada pelas fortes chuvas. Nos próximos dias deverão ser liberados recursos para outras cidades, como Coruripe, São Miguel dos Campos, Rio Largo, Maceió também, segundo os investimentos. Olha, aqui nos chama a atenção é que o turista acenando aqui para a reportagem da TV Mar, veja bem, aqui não tem chuva que afaste o turista. O turista sabe que aqui é sempre verão, a chuva vem, torrencial ou não, mas o sol logo em seguida está chegando. Por falar no Astro Rei, logo cedo tivemos sol em Maceió. Agora a chuva voltou a cair, é uma nuvenzinha que passa e o turista aqui feliz da vida, no totem, na cadeira gigante, enfim, desfilando e esperando que definitivamente nós tenhamos as chuvas saindo aqui do nosso céu e o sol volte a brilhar. E agora um aviso da BRK para os moradores aqui da Ponta Verde, a Mário de Guzmão, que passa por uma obra devido às fortes chuvas, entupimento e também afundamento de solo. Houve problemas aqui na rede do esgotamento sanitário. E a BRK paralisou forçosamente essas obras na Mário de Guzmão e outras áreas aqui de Ponta Verde e Jatiuca para resolver esse problema. E a gente aqui, em nome da empresa que está trabalhando para oferecer o melhor e não ter nenhum transtorno na comunidade, dizendo que só basta as chuvas pararem um pouco, cessarem, para a retomada dessas obras que já estão elas na fase de conclusão. Obras da BRK na Mário de Guzmão e outras áreas que estão aí apenas dependendo de diminuir a intensidade das chuvas, como já está gradativamente acontecendo. E a gente espera que logo, logo essas obras sejam concluídas para que a comunidade não sofra aí nenhum problema, principalmente de obstrução das vias aqui do bairro de Ponta Verde, de onde falou Fernando Palmeira, com as imagens do Chico Nogueira, para a TV Mar da organização Arnaldo de Melo, canal 525 NET, claro. E a gente segue com Porlane Santos no TV Mar News. Fiquem atentos então, tá bom? E olha só, a Polícia Civil já pediu à Justiça mandados de prisão contra os suspeitos de invadir e furtar diversos objetos de valor do apartamento do influencer Carlinhos Maia. Fontes próximas a Carlinhos Maia afirmam que os nomes ainda não foram divulgados até então
por cautela, para que os envolvidos não saiam da região. Maia já está ciente deste pedido e preferiu não falar nada a respeito em suas redes sociais para não atrapalhar o trabalho investigativo da polícia. As primeiras imagens flagradas pelas câmeras de segurança registraram os criminosos na garagem do primeiro piso do condomínio. Eles entraram com os rostos cobertos, usando bonés e aparentemente com máscaras de proteção contra a Covid-19. Em seguida, seguem pela escada direto para o quarto andar, onde moram Carlinhos Maia e o esposo Lucas Guimarães. Ficam aí essas informações, para vocês que já estão acompanhando também essa situação desse assalto, na casa do influencer Carlinhos Maia. E a gente agora vai passando também informações aqui importantes para vocês, uma excelente oportunidade para que você possa contribuir com o próximo, pôr em prática a tua solidariedade. O Lar São Domingos iniciou uma rifa online para sortear 6 camisas oficiais autografadas pelos jogadores do Flamengo. Olha só, os flamenguistas aqui. As camisas foram desenhadas pelas crianças da instituição durante uma campanha no mês das crianças no ano passado. Toda a verba será revertida para investimentos na área do esporte da instituição. Quem traz mais detalhes a respeito dessa rifa, dessa campanha maravilhosa, é Fernando Palmeira. Lar São Domingos, instituição tradicional, está somando, juntando aí a todos entre o espírito esportivo e a solidariedade, que é a tônica maior dessa instituição histórica social. Vamos saber aqui de uma rifa importante que está sendo colocada para você participar e você vai ter direito aí ao sorteio de camisas de grandes estrelas do Flamengo. Vamos falar com Liliana Araújo, que é coordenadora pedagógica do Lar São Domingos, e ela nos fala sobre esse momento que é de tão importância para que todos nós participemos. O Lar São Domingos está disponibilizando no site rifme.com.br os sorteios de 6 camisas do time Flamengo. Essas camisas, no mês de outubro de 2021, elas foram desenhadas um número pelas crianças da instituição, foram mandadas para a fábrica e lá os jogadores jogaram com as camisas, autografaram as camisas e agora elas estão retornando para a instituição e serão feitos 6 lotes de rifa. Cada rifa custa R$ 25,00. Desse primeiro lote, será do Pires da Mota, que foi volante do Flamengo, tá? E aí, depois virão outros lotes, que serão sorteados. Então, você que ainda não adquiriu a rifa, adquira já. Toda essa verba será uma verba destinada à parte esportiva das crianças e dos adolescentes que aqui são assistidos pela instituição, que são cerca de 400 crianças de vulnerabilidade social que vivem no entorno da instituição. Essas camisas serão Arrascaeta, Thiago Maia, Noga, Hugo, Matheus Cunha. Essas serão as camisas sorteadas e você pode entrar no site do rifme.com.br ou pode ligar para a instituição para mais informações. 2121 1300. Até quando o público pode participar desses sorteios, dessa rifa, com essas camisetas das grandes estrelas do Flamengo? O sorteio desse primeiro lote será agora, dia 16 de junho. Os próximos serão divulgados nas redes sociais da instituição, que você pode estar seguindo pelo Instagram, Lar São Domingos. Astros do futebol, da maior torcida brasileira, a torcida do Flamengo. Você também, com certeza, faz parte, mesmo que você tenha outro time na sua paixão, mas é bom participar e fazer parte de toda essa estrutura assistencial, educacional, que representa o nosso amado e tradicional Lar São Domingos. Participe! Aqui do São Domingos, com as imagens do Chico Nogueira. Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnoldo Melo, canal 525 NET. Claro, 20 anos em defesa do social.
Coisa boa, né, gente? Se você puder, então, participa, tá bom? E olha só, os casos, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, os casos de dengue, zika e chikungunya cresceram no primeiro quadrimestre de 2022. O percentual de aumento de dengue foi de aproximadamente 500%, os de zika 437% e de chikungunya 969%, comparado com o mesmo período do ano passado. E além disso, a gente ainda tem aí o retorno que a gente já vê que começam a voltar, né? Os casos de Covid também e essas viroses que são muito comuns a essa época do ano. O que é que acontece? A gente tem aí uma salada de frutas, de doenças que vem acontecendo e a quantidade de pessoas que vem se automedicando também tem assustado, inclusive o Conselho Regional de Farmácia, e a gente vai conversar nesse momento com Tatiane Ascioli, ela que é farmacêutica e membro do CRF daqui de Alagoas, e conversa com a gente exatamente sobre esses riscos da automedicação em casos dessas arboviroses e dessas viroses também que a gente tem visto acontecer. Bom dia para você, Tatiana, seja bem-vinda aqui ao TV Mar News. A gente tem visto esse estouro, né, de casos das arboviroses, dengue, zika e chikungunya, e além disso, os problemas com Covid, essas viroses também sazonais muito comuns nessa época do ano, e as pessoas têm realmente se automedicado, porque, inclusive, muitas delas evitado ir às emergências para fechar um diagnóstico, porque se sabe que as emergências estão cheias, é um problema, é um ciclo que a gente está vivenciando, né? Quais são os riscos da gente fazer automedicação nesses casos? Bom dia para você. Bom dia também, igualmente. Obrigada pela oportunidade. Existe um risco realmente muito significativo, porque a gente está vivendo um momento onde, até por meio das fortes chuvas, nós temos o acúmulo de água e, consequentemente, aumenta a questão da transmissão e o do surto do próprio vetor, né, do mosquito da dengue. Então, condições como propriamente a dengue, a chikungunya, a zika, então são transmitidas pelo mesmo vetor, que é o mosquito do Aedes aegypti, especialmente. Então, estamos ainda em um momento de muito alerta a respeito da Covid-19, estamos aí retornando às atividades presenciais, especialmente em escolas, o tempo muito favorável para a multiplicação e proliferação de doenças respiratórias. Então, as pessoas, normalmente, elas procuram, geralmente, os medicamentos que já possuem em suas casas, analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios, antialérgicos, e muitos medicamentos, eles podem trazer complicações para essas doenças ou mesmo mascarar sintomas de possíveis doenças que não foram diagnosticadas ainda. Então, é preciso alertar a respeito disso. Pois é, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa situação das arboviroses, dengue, zika e chikungunya. Quais são os problemas, quais são os remédios que a gente jamais deve utilizar e os riscos também da gente acabar fazendo da gente acabar mascarando os sintomas dessa doença e não acabar diagnosticando elas. Os sintomas, especialmente dessas arboviroses, eles são muito semelhantes. Geralmente o paciente ele chega com a queixa de dores no corpo, de fraqueza, muita dor de cabeça. Em algumas delas pode aparecer a febre, outras não necessariamente, e são doenças que podem ter o que a gente chama de período de incubação. Então, não necessariamente a picada aconteceu hoje e os sintomas vão aparecer imediatamente hoje. Eles podem demorar cerca de 3, 5 dias para aparecer. Então, faz com que muitas vezes as pessoas busquem, como eu disse, medicamentos que estão em suas casas. Então, precisa ter um sinal de alerta muito grande, especialmente para os medicamentos que são à base do ácido salicílico e também do ácido acetil salicílico. Às vezes, o cliente, o paciente, ele não tem muita noção porque é pelo nome da droga. Então, o leigo tem o direito de ser leigo nesse contexto. Mas, normalmente, são aqueles medicamentos que se utilizam para condições cardiovasculares, aqueles comprimidinhos que se tomam geralmente próximo do horário do almoço. Então, às vezes, o paciente ele não tem nenhuma relação com dor ou com febre, mas ele usa para outras indicações. Nós vamos também ver algumas pessoas que utilizam, especialmente crianças, para questões de dor ou de febre. Então, são medicamentos que não devem ser utilizados em hipótese alguma. Tatiana, então as pessoas que de repente têm esse problema cardíaco, que fazem uso desse medicamento que você citou, então eles, se tiverem essas arboviroses, devem descontinuar esse tratamento, é isso? Eles precisam imediatamente buscar esse auxílio médico, consultar os médicos dos quais for feita a prescrição, para que haja então a substituição por outros medicamentos que não tenham o mesmo risco. São medicamentos que vão proporcionar ainda mais o risco de hemorragia. E uma das formas da dengue, chamada dengue hemorrágica, pode proporcionar então esses fatores hemorrágicos, e se o paciente faz uso desses medicamentos, ele tem um risco então aumentado, então é bem prejudicial. Um outro fator também que chama atenção é que às vezes as pessoas elas não percebem que esses medicamentos eles estão em diferentes drogas de uso muito comum, substâncias muito comuns. Então, às vezes, ele não percebe, por exemplo, que o paracetamol está em mais de um tipo de medicamento que ele tem em sua casa. Então, corre o risco de, por exemplo, ele utilizar a mesma droga por diferentes momentos. Então, há sobreposição e, consequentemente, risco de intoxicação. Então, é um outro cuidado que nós também temos que ter. A gente vê também muita gente fazendo combinação, por exemplo, para
diminui febre, né? A gente, utilizar 2 drogas, porque às vezes a febre é tão alta, o tempo de tomar uma medicação é de 6 horas, por exemplo, a dipirona é de 6 horas, o paracetamol de 4, mas aí a febre não consegue ser controlada e acaba fazendo essa mistura de medicação. É perigoso fazer isso? É possível você fazer sem intercalar essas drogas, especialmente como você citou, o paracetamol, o ibuprofeno, a dipirona, são drogas que é possível ser intercalado quando você não consegue esperar o intervalo da próxima dose para que o limiar da febre tenha então diminuído. Então isso é possível. Muitas vezes o paciente também não lembra das medidas não farmacológicas, então a questão do banho, né, de fazer as compressas nos locais de pulso para que então possa diminuir. O fato é que a febre muitas vezes assusta, né, então esses pacientes. Vale também ressaltar que, além do AS, pacientes que, por exemplo, possuem AIDS, são pacientes imunossuprimidos, pacientes que têm algum tipo de hepatotoxicidade, eles não devem utilizar o paracetamol como primeira escolha. Mas veja, são situações que só podem ser observadas com avaliação médica. Então, muitas vezes, o paciente, até como você colocou, ele não tem condições ou ele tem receio de ir no primeiro momento na emergência, então ele pode consultar a farmácia mais próxima, buscar o farmacêutico, que dará essas primeiras orientações, se for necessário, fazer o encaminhamento médico, a fim de que ele possa fazer o uso seguro dos seus medicamentos. A gente tem aqui alguns nomes, gente, que eu acho bom a gente citar aqui nessa entrevista, né? Porque, como você bem disse, são medicamentos que a gente geralmente tem em casa ou que a gente encontra com facilidade nas prateleiras das farmácias também. Olha, AS, aspirina, coristina D, que muita gente utiliza também para melhorar sintomas de rinite, enfim, né? Cetoprofeno, diclofenato, piroxicam e ibuprofeno são medicamentos que a gente não pode utilizar se tiver com sintomas de dengue, zika ou chikungunya, não é isso? Exatamente, exatamente. São medicamentos chamados de medicamentos anti-inflamatórios, podem ser tanto os esteroidais como não. Você citou agora medicamentos muito comuns, ibuprofeno, diclofenaco, né, nimesulida, tenoxicam. Então, são medicamentos que a gente não deve indicar, o paciente não deve fazer uso, porque no cascata de raciocínio clínico deles, do mecanismo de ação, são medicamentos que vão proporcionar a forma da dengue hemorrágica. Eles vão dificultar justamente pela falta de coagulação, ou seja, oferecem risco à população. Isso é um alerta muito importante, porque normalmente são medicamentos utilizados para a dor. Então, às vezes, as pessoas não utilizam apenas analgésicos, nós chamamos de anti-inflamatórios para essa mesma finalidade. Então, são medicamentos que você tem muito facilmente, né, em casa para situações, às vezes, rotineiras. Né? Então, não devem ser utilizados. E aí, a gente tem os problemas também, né, dessas viroses sazonais nessa época do ano. E a questão também da Covid, que acaba com a vacinação, realmente agora a gente tem visto que com a vacinação muita pessoa tem tido apenas uma gripezinha, né? Os sintomas mais leves da doença e acaba não sabendo que está com Covid e acaba realmente utilizando muitos remédios, antialérgicos também. Acho que antialérgicos têm sido bastante vendidos, inclusive estão em faltas alguns nas farmácias, né? Quais são os cuidados que a gente deve ter exatamente com a utilização desses antialérgicos? Perfeito. Com o avanço da vacinação, foi possível perceber que aquilo que, na verdade, era um sintoma muito desconfortável, né, da dor de cabeça, da moleza, da dificuldade respiratória, agora com a vacina a gente percebe que vai passar por um simples resfriado. Talvez muitos de nós tenhamos tido em algum momento a Covid, mas não tenhamos tido esse diagnóstico. Então, as pessoas acabam também não tendo essa percepção, mas a doença continua, né, tendo então a sua virulência e sendo transmitida. Com esse retorno e a flexibilidade da máscara, então a gente naturalmente acaba tendo que conviver com ela também e em alguns casos ainda permanece aparecendo. Então, é muito importante que o paciente ele tenha acesso aos medicamentos corretos. No caso da Covid-19, é importante observar que essa queixa, por exemplo, de desconforto respiratório da congestão pode ter mascarado o paciente também asmático, que não tem a condição previamente estabelecida. Então, é muito importante que o paciente possa buscar o auxílio, inclusive, de um farmacêutico, no sentido de ter um acesso mais rápido, mais fácil. A gente tem drogarias muito mais próximas nesse sentido. E, nesse sentido, observar, né, quais seriam os medicamentos que eles podem utilizar. Tanto para as questões das arboviroses, de zika, chikungunya e dengue, como também da Covid, são muito tratamentos sintomáticos. Então, a gente não tem como conseguir debelar, acabar com a doença. A gente vai em cima dos sintomas, que são aqueles que mais incomodam o paciente. E é justamente esse que você citou agora há pouco. Muito bom. E aí a gente precisa, então, fazer uso desses medicamentos para reduzir os sintomas e a gente se sentir mais confortável, né? Isso. Você pode citar, então, quais são os medicamentos que a gente pode utilizar sem medo para esses casos? Esse medicamento precisaria fazer uma avaliação, porque vai depender muito se o paciente, por exemplo, ele tem algum tipo de comorbidade, né? Então, se ele está com Covid, se de repente é um paciente que tem Covid, mas ele também é paciente asmático, se é um paciente que também tem hipertensão, porque todos os medicamentos eles vão ter algum tipo de precaução a ser orientado.
Então, o importante mesmo é que esse paciente ele possa buscar um profissional de saúde para que então ele tenha esse direcionamento de maneira segura e assertiva. O medicamento ele não pode ser apenas bom, né, no sentido de cumprir o seu papel, mas ele também precisa ser seguro. Então, essa segurança parte dessa orientação do profissional de saúde. Muito bom, gente. Eu acho que a Tatiana encerra a nossa entrevista, de fato, com essa frase, né, que realmente diz tudo. Ele não precisa ser apenas eficaz para o sintoma, mas ele precisa também ser, sobretudo, seguro, não oferecer risco para o paciente, né? Então, fica aí a dica, né? Eu acho que, apesar da gente saber que as nossas emergências realmente estão lotadas, estão cheias, precisa passar pelo diagnóstico médico, né? Isso. A orientação médica é importante, a orientação da equipe de saúde, do profissional mais próximo. Evite, de fato, a automedicação, para que dessa forma você não tenha, né, maiores complicações. E aqueles medicamentos que parecem ser inofensivos, porque já são corriqueiros, eles merecem a nossa atenção ainda maior nesse momento mais crítico, né, de grande transmissibilidade dessas doenças. Muito bom. Tatiana, muito obrigada aqui pela tua participação. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo muito mais informações para vocês. Já já.